Vamos, queridos, show ou não show, eu sou a 10, está no ar o Quinto Vento, podcast sobre o Atlético Paranaense, produzido em parceria com a Pacundê Podcast. Você pode acompanhar nosso programa às segundas e às sextas pelo YouTube e também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador favorito. Participe conosco pelo nosso grupo do WhatsApp, é só acessar bit.ly/OQV no Zap e mandar o seu áudio sobre o tema da semana. Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o Luan, que ganhou a gente paga, hein, Marcão? Ganhou a camiseta da semana passada. Não, oi aí, Luan. Opa, acho que deu pra ouvir. Ganhou as camisetas aí acertou. Quais eram os jogos, você lembra, Luan? Corinthians e Santos, 1-0, 1-0. Veio buscar a camiseta aqui, o pessoal tá vindo. E tem o nosso convidado também, do nosso grupão lá. Então você que gosta do Atlético, a gente não... A ideia é só odiar o Carlos Eduardo. Só isso que você precisa fazer para estar apto a entrar no grupo, né, Marcão? Já dá o teu oi aí, já apresenta o nosso convidado. Então é isso. Entre no nosso grupo. Primeiro, um salve para todos dos agregadores e também no YouTube acompanhando a gente. Muito obrigado. Entre no grupo, participem lá com a gente. Também, se vocês ainda não viram, cheguem lá no nosso podcast da semana passada. Vai estar desatualizado. Infelizmente, o palpite não vai valer. Exatamente. Mas tá tudo certo. E hoje com a gente para falar sobre Campeonato Paranaense e a importância do Tetra. Campeonato é importante, não é? Tá o Juliano, que veio lá do grupo, atendeu o nosso convite. E aí, Juliano, tudo bem? Beleza, Piazão, tudo certo com vocês? Sofrendo um pouco hoje, depois desse jogo inesquecível de ontem, então vamos seguindo. Gostei da definição do jogo de ontem. Inesquecível. Juliano, fala pra gente, cara, quantos anos você tem, como é que você virou atleticano, se apresenta pra galera aí. Cara, eu tenho 33 anos, atleticano. Eu acho que a minha história como atleticano é bem interessante, que eu virei atleticano naquela fatídica derrota de 6-2 para o Corinthians no Pinheirão, acho que em 97. Eu ainda moleque, não sabia direito, meu pai me levou junto com meu avô naquele jogo. E uma coisa que me lembra muito, que marcou, foi a gente tomando aquela goleada assustadora, só que mesmo assim a torcida cantava bastante. Então, criança na época, foi algo assim que mexeu muito comigo. Que legal. Show de bola. Então foi essa camisa que você está usando aí mesmo, que você viu jogar. Exatamente, foi com essa camisa. Se não me engano, até o último gol que eu lembro bem foi do Andrei na época, gol de cabeça no finalzinho do jogo. Até. Andrei que batia falta forte pra cacete, eu gostava demais do Andrei também. Esse foi meio que o time que fez eu ser jogador, ser atleticano. O atleticano raiz, né? Já sofrendo desde o início. Interessante. Esse literalmente pisou na lama do Pinheirão. Exato. Show de bola, vamos ouvir só o recado da Pacundê, a gente já volta. É sempre o Bellatini, tá? Porque a gente não gravou mais spots. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcast de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, como o Toque Passa NFL, podcast sobre a principal liga de futebol americano do mundo e uma das mais rentáveis do planeta, apresentado por mim, Rafael Bellatini. A Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se/Pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre os nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Pacundê, podcast sobre todas as coisas. Então você que puder ajudar a Pacundê, apoia.se/Pacundê ou só escanear você que está no YouTube, código de QR Code, para falar em inglês, e ajude a gente. Você também pode mandar um Pix, fala um valor aí aleatório, Marcão, pequeno. R$3,90. R$3,90. Se você fizer um Pix pra gente de R$3,90, a gente vai saber que você ouviu esse programa. A chave é pix@pacundê.com.br. Marcão, nunca fomos tetracampeões paranaenses, por incrível que pareça. Acho que esse é o único quesito que o Atlético ainda não é superior regionalmente aos seus, em número de títulos gerais, aos seus adversários. E a pergunta do dia, e a pergunta desse podcast que a gente vai debater é: qual a importância de se conquistar isso para o Atlético? A gente tem vários argumentos aqui. Primeiro, nunca fomos. Seria uma conquista
a mais pro clube, pra história do clube, e seria algo a ser valorizado. Principalmente porque a gente tem que lembrar que desses títulos que a gente conquistou, desses 3 seguidos, foram com o time sub-23, o time de aspirantes. Então, em boa parte, né, teve, óbvio, em alguns momentos, principalmente no ano passado, o time que teve titular, a parada, né? A parada e tudo mais, mas em boa parte das competições, sendo que 18 foi o time durante do começo ao fim, e 19 foi do começo ao fim o time sub-23, né, o time de aspirantes, tem mais esse gostinho e seria algo inédito na história do clube. Mas, ao mesmo tempo, a gente já é um time que alçou voos maiores, estamos disputando outras competições nesse momento, que seria muito ruim para o time. Dentro desse paradoxo, Juliano, qual que é a sua opinião? Vale a pena esse tetracampeonato? Seria muito importante para o Atlético ou não é o momento? E já fala um pouco também qual que é a tua visão fora o tetracampeonato, o que você acha de fato do Paranaense? Então, eu acho que é o seguinte, o primeiro campeonato paranaense ele é muito importante no aspecto regional mesmo, né? Tipo, mostrar o quão grande a gente é aqui, dentro do estado. Eu entendo que devido ao tamanho que a gente está no momento, que o clube alcançou, e principalmente as competições que a gente vem disputando, ele realmente se torna praticamente uma fase de experiências para o clube, né? A gente testar novos jogadores, fazer alguns experimentos, algo que nesse ano não está dando nada certo. Em contrapartida, eu vejo que assim, seria muito legal ser tetracampeão por essa questão de manter essa hegemonia, principalmente no ano onde os nossos rivais principais eles não estão bem, onde a gente vem identificando novas forças, por exemplo, o Operário vem crescendo, o Cascavel vem se mostrando. Então eu acho que isso seria uma forma muito boa de mostrar que nós ainda somos os maiores do estado. Não que esse título seja o diferencial, mas talvez a gente possa utilizar isso como mais um argumento para mostrar que a diferença já é muito grande. E isso se tornaria muito importante ao meu ver. Você quer terminar a vergonheira dos caras, né? Dos caras não conseguir ficar em 8º num campeonato de 12. É isso que você quer. Você quer desvalorizar mais ainda o ano deles. Exatamente. Com 2 gols do Carlos Eduardo na final, ainda de preferência. Cadu na final marcando. Eu tenho uma opinião sobre o Paranaense, assim... já foi um grande campeonato, tá? O Atlético, a gente precisa pôr a mão na consciência e pensar que o Atlético cresceu exponencialmente nos últimos anos, mas tinha até... Não precisamos ir muito longe não, cara, até 2000... Tirando o Campeonato Brasileiro de 2001 e daí os quase títulos e tal, eu lembro sempre de 2009, cara, quando a gente ganhou com um gol do... Eu acho que a gente perdeu pro Coxa na Baixada, que era o time do He-Man lá, e tomamos um pau lá. Então, assim, a importância que teve esse campeonato me faz ficar meio reticente com falar que não vale nada, sabe? Porque a gente vê os caras, eles foram campeões em 2000, depois daí ainda, né? 2010, 2011, 2012, 2013, se eu não me engano, né? Eles foram tetracampeões. Então, 10, 11, 12... 13 e daí 14 foi Londrina. Isso, então e a gente já vinha de uns anos sem ganhar. Então o último campeonato antes de 2009, esse que eu citei, tinha sido só em 2005. Então um hiato muito grande do Paranaense faz barulho na torcida e a torcida começa a dar piti. Só a título de detalhe, a gente foi 4 vezes vice nessa oportunidade do Curitiba. Mas de maneira geral eu ainda coloco à frente disso, acho que o de 16 ainda foi muito importante pro Atlético. Eu lembro de comemorar o campeonato de 2016 porque era muito tempo sem título. Foi maior ainda o hiatus, né? Foi Exato. 7 anos. E o Atlético tem esses hiatos de tempo de não ganhar título na história do clube de maneira geral. Então a gente passa por isso, de ficar décadas sem título, de ficar 5, 9, 12 anos sem título. É algo normal dentro da história do Atlético. Por isso que eu acho que o tetracampeonato é muito simbólico. Mas como a gente já falou aqui, dentro do ambiente do Atlético hoje, do que o Atlético disputa e conquistou nos últimos anos, o Campeonato Paranaense fica, como o Juliano falou, algo muito pra gente experimentar. Mas nesse, especificamente, o desse ano, com tudo que se deu nesse ano, eu acho que é mais sem sentido ainda a gente... não valorizar, mas priorizar ou desgastar jogadores para jogar um campeonato que claramente poderia ter sido resolvido
antes, com mais bom senso da federação, principalmente. Sim. Então eu acho que eu não gosto de desvalorizar o Paranaense, porque eu acho que se ele fosse disputado a final lá quando deveria ser, lá em maio, abril, que é normalmente quando é disputado, eu acho que a gente ia querer ganhar, mesmo com o time sub-23, com o time de aspirantes, a gente ia querer ganhar, ia valorizar de maneira geral. Mas no momento de agora, não sei até que ponto que isso tem um peso, não pode ter um peso negativo também pro Atlético na temporada. Antes da gente entrar só na questão desse ano, eu queria também dar um passo mais atrás e citar os 2 grandes tempos sem títulos que a gente ficou. O Atlético ganhou o Campeonato Paranaense de 1958 e ficou 12 anos sem conseguir ganhar, e ganhou o de 70, que foi o time do Bellini, do o Bellini acho que não estava no Paranaense, mas Djalma Santos, Sicupira, o Bocão e tal. Depois de 70, o Atlético só voltou a ganhar em 82, então em 24 anos o Atlético ganhou só um título, que foi o de 70. Então, pra gente analisar essa importância que o Paranense tinha, que antes tinha o Robertão, que começou lá o Robertão foi até os anos 70, produção, Sasuke, o Robertão começou em 70 ou o Robertão foi o que foi até 70? O Robertão foi até 70 e 71 foi o primeiro campeonato brasileiro. Obrigado. Ele é meio italiano, Sasuke. Então a gente ficou de 58 até 82 só ganhando o campeonato de 70. E os times que ganharam o de 70 e 82 foram grandes times na história do Atlético, que foi esse time que eu citei, e o de 82, que foi bicampeão em 83, foi o time do Washington e do Assis. Daí, terceiro lugar no Brasileirão. No Brasileirão, exatamente. Pode continuar teu argumento. Não, eu queria saber a opinião vamos falar do Juliano a respeito disso, porque a gente falou, mas eu queria saber a opinião dele a respeito disso. E esse tetra aí tá esperando, Juliano? Eu queria bastante. Eu acho que seria bem legal. O que eu acho que pesa muito é o reflexo disso pro time mesmo, sabe? Eu acho que seria uma vitória, um título muito mais interessante pra gente, torcedor, do que realmente um reflexo pro clube, porque é legal ser tetra, seria algo primeira vez na história, tal, seria um marco na nossa história. Mas o que me preocupa muito é a preparação do time mesmo, sabe? Da estrutura. Porque eu vejo assim, eu até estive dando uma olhada nos últimos anos do nosso tri, a gente sempre teve uma ou outra revelação nesses anos, alguma coisa que se trouxe resultado para o ano seguinte. E nesse eu não consigo ver isso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu anseio por ser tetra, por ganhar alguma coisa, é desanimador ver que a gente não consegue aproveitar muita coisa desse time que está hoje, sabe, jogando o Paranaense. Então, ao mesmo tempo que se dá vontade de vencer, dá vontade de falar, será que não vale a pena dar uma segurada e focar na Sul-Americana, na Copa do Brasil, onde a gente tem um pouco mais de chance, além de ter a questão financeira? Então, são 2 pesos difíceis de avaliar, sabe, na minha visão. E provavelmente vai ser Cadu até as cabeças lá no final, porque realmente o que você falou é muito interessante. Esse ano a gente não foi um ano que a gente conseguiu tirar nenhuma revelação e praticamente nada de bom do Paranaense, assim. Foi... E acho que mesmo se a gente tivesse continuado jogando o Paranaense com o nosso time sub-23, esse ano dificilmente ia sair alguma coisa muito boa, porque o time vinha mal. A gente tem que relembrar isso também. O time do Lazzaroni foi muito mal durante o Campeonato Paranaense quase que inteiro e teve muita dificuldade de se classificar e tudo mais. Então acho que a gente realmente não aproveita a parte que, pra mim, hoje, o que realmente importa do Paranaense é isso que o Juliano falou. Essa revelação dos atletas, você vê um Bruno Guimarães conseguir se desenvolver no ano de 18... em 19 a gente teve o Christian muito bem, que acabou subindo também pro elenco principal no mesmo ano. Então tem alguns nomes que a gente sempre consegue resgatar, e realmente nesse ano a gente não conseguiu nada, até porque por mais que a gente jogou mal, não teve uma continuidade o campeonato também. Teriam alguns jogos a mais, teriam os mata-matas que acabam dando um pouco mais de corpo para os jogadores, mas o campeonato acabou ficando parado. E, ao mesmo tempo, porque a gente não registrou isso, só se você não tem conhecimento, o Atlético ele ainda não é tetracampeão, e os times paranaenses que já conseguiram um feito ou a mais que isso, são o Curitiba, tem um tetra, como a gente citou, 10, 11, 12, 13. O Paraná foi pentacampeão nos anos 90, que foi de 93 a 97.
O Britânia é hexacampeão entre os anos 18 e 23 e o Curitiba é hexacampeão entre 71 e 76. Então, a gente gosta de falar que a gente é muito grande nacionalmente falando em comparação com todos os outros times. Se somar os jogos de Libertadores de todos os outros representantes paranaenses, não dá o número de jogos do Atlético, enfim. Só do Nicão. Se pegar os jogos do Nicão em Libertadores, já é mais do que qualquer... Pelo Atlético, exatamente. E ao mesmo tempo que existe essa estatística do Atlético de ser muito maior, existe também a estatística de ser um time com menos relevância regional nesse aspecto. Esse número de títulos... de maneira geral, esse número de títulos em sequência explica muito. E eu acredito que dentro do clube ainda exista um espírito de querer melhorar essa imagem, para ser realmente o soberano total. Passa muito por isso, na opinião de vocês? Vocês acham que dentro do Atlético é importante essa soberania, até, independente da gente estar muito bem nacionalmente, é importante também estar regionalmente? Fala aí, Juliano. Cara, eu acho que sim. Eu acho que faz todo sentido, porque assim, mostrar dentro de casa também quem é que se destaca, quem é que manda, digamos assim, né? Então assim, a gente querendo ou não, existe essa diferença de títulos com o rival, e é claro, a gente tem que mostrar também que a gente é maior nesse aspecto. Eu acho que nacionalmente, no momento, não tem mais essa discussão de quem é maior ou não, mas dentro do estadual tem essa questão. Eu acho que não tem como. Ganhar títulos é sempre importante. Já que a gente chegou até aqui, já que a gente entrou para disputar, pode ser com o sub-12. Tem que entrar para ganhar. É uma responsabilidade que a gente tem. Então, assim, para mim é muito... Às vezes se torna difícil de explicar isso. Não, se não ganhar, tá tudo bem, não é nossa prioridade. Tem que ser. Eu acho que seria a base tentar ganhar todo ano. É isso aí. E só lembrando pra vocês aqui que o Atlético, acho que eu fechei aqui, cara, não, tá aqui. O artilheiro do Atlético no Paranaense desse ano, pra vocês verem como assim foi mais ou menos, são 3. É o Bissoli, o Vitinho e o Mingote com 2 gols cada um. Então pra vocês verem como foi esse ano, realmente foi triste o Paranaense. Vocês estão otimistas pra esse resto de Paranaense, hein? Pra ser bem sincero agora, falando sobre o campeonato atual, eu não acredito muito. Eu acredito que o Atlético vá passar, mas eu não me surpreenderia se o Atlético fosse lá e fizesse um jogo protocolar no jogo de volta. A gente tá fazendo esse programa em um momento que o Atlético empatou o jogo de ida em 1-1 na Arena e vai jogar a volta em Cascavel da semifinal do Campeonato Paranaense. Então eu não acredito muito que... eu acredito que o Atlético vai, sim, para ganhar, obviamente. Não vai se dar por vencido. E como eu falei, eu acredito que dentro do clube tem uma vontade muito grande da diretoria em ganhar esse tetracampeonato. Mas eu não acredito muito que o Atlético vá se desgastar tanto. E eu botaria uma fé que passe para essa final, mas se perder também não vou ficar muito surpreso, até por tudo isso que a gente falou, né? Eu acho que isso que é o principal. O Atlético nacionalmente e internacionalmente ainda tem competições a disputar e competições que podem dar um retorno muito maior para o clube de maneira geral. Até porque a própria federação ela foi cagando com o Paranaense, né? Assim, a gente vê que o Paranaense, por mais que os estaduais eles sejam de uma maneira geral muito deficitários, assim, eles sejam de um nível de futebol muito baixo, a federação, a partir do momento que você tem um campeonato que não tem nem premiação, o campeonato ele não tem um patrocinador grande. Eu lembro que a Chevrolet chegou a patrocinar uns anos atrás, mas assim, o prêmio do Campeonato Paranaense é só o troféu. Eu sempre falo aqui, é só o troféu que é comprado na própria loja do presidente da federação. Então, nenhum clube ganha nada, só gasta dinheiro. Lembrando que tem taxa de arbitragem, precisa pagar a abertura de estádio, precisa pagar viagem, precisa pagar um monte de negócio para um campeonato que nacionalmente não traz benefício nenhum, estadualmente
também é muito pouco, assim, o que eu vejo que é só o atleticano e o Coxa Branca falando quem que foi campeão, que eu acho que é pouco nesse momento, principalmente pela história que a gente tem. Então, a própria federação, assim, essa largada de mão da federação, assim, a federação tá às moscas, não serve pra nada, só serve pra pegar os times da suburbana lá e pegar um dinheirinho também, porque para os times profissionais ajuda muito pouco, inclusive atrapalha demais. O modelo do Campeonato Paranaense, de maneira geral, é ruim, e acho que essa que é a grande questão. O modelo de negociação das cotas não é atraente, os jogos são ruins, então os canais não querem passar. Você tem a DAZN transmitiu no ano passado, retrasado, não me lembro. Eles transmitiram o campeonato, mas você vê que não vinga em lugar nenhum. Agora você vê, né? Os caras pegaram, também... acho que pegaram 1 ou 2 anos a DAZN, né? E tipo, não dá dinheiro pra ninguém, cara. Não rende pra ninguém. O modelo do campeonato, de maneira geral, é defasado. Todos os estaduais. Eles só seguem acontecendo por causa do Paulista. É o que puxa o calendário. Isso é muito prejudicial pro Atlético, por exemplo. O Atlético poderia tá usando essas datas de maneira melhor dentro de um calendário mais bem distribuído. Enfim, a gente também, eu não gosto também de falar assim, porque daí parece que a gente não gosta nada do campeonato e parece que a gente não valoriza de maneira nenhuma. Mas hoje em dia, pra mim, na minha opinião, não faz mais muito sentido o modelo onde está sendo disputado o estadual. Você acaba tirando 10, 12, 15 datas de um campeonato brasileiro que já é inchado, com Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, um calendário que normalmente te desgasta, e o Atlético acaba optando por fazer o que faz, né? Que é basicamente concordar que o campeonato é ruim e colocar um time de aspirantes. Não sei se é por aí, Juliano. Eu concordo com isso, porque assim, a sensação que eu tenho muitas vezes é que a marca do Atlético, do Curitiba, por exemplo, que se tornam maiores que o campeonato. Então muitas vezes a gente não discute o campeonato em si. Você pega aí esse ano, tudo que você imaginar de esquisito aconteceu. Teve jogo em Arapongas com chuva que não terminou. Teve time aí, exame de Covid contra a gente mesmo, né? O Cascavel. Nossa, teve isso ainda também. Então, assim, Teve a polícia lá em Londrina, lembra que os caras meteram a viatura na frente do gol pra não ter jogo? Então, assim, tem tudo isso, e você vai vendo o seguinte, você desvaloriza, de certa forma, o campeonato primeiro, porque, primeiro de tudo, as cidades menores, os times, não têm condição de investir, de montar. Você vê aí times que sempre tiveram alguma história e que nem se interessam mais em investir em futebol. O Irati, por exemplo, que nos anos 90 estava sempre aí jogando, disputando a terceira divisão, os caras não têm dinheiro. Então, assim, se tornou praticamente uma suburbana, só que só com a gente, com o Curitiba, hoje em dia. Eu acho que hoje, sinceramente, só tem a função do Campeonato Paranaense de dar uma vaga na Série D, acho que são 3, na verdade, eu não sei. E ao que tudo indica, no ano que vem vai estar muito concorrida, né? Então, assim, vai se transformar um campeonato de uma seletiva para a Série D. E para Atlético, Curitiba, Operário, aí vai se transformar apenas um treino com torcida, digamos assim. Se é que a gente vai ter também, né? E dentro dessa lógica, desse contexto, que eu acho que, de maneira geral, não só falando de Paranaense, mas agora colocando para outros estados, isso acaba se repetindo em outros estados. Você vê uma disputa um pouco maior em Santa Catarina. Acho que Santa Catarina tem mais times pleiteando, mas no Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Você vê um campeonato mineiro na Bahia. Por mais que o Bahia e o Vitória, sempre um dos dois acaba pipocando nos anos recentes. Mas enfim, você vê algo muito ou um ou outro ganhando. E eu penso que a gente conseguiria colocar um campeonato com menos datas ali, fazer os times que querem brigar por vaga na Série D regionais disputarem entre si essa vaga e colocar um campeonato a mais de tiro curto, com times de Série A e Série B se enfrentando num começo de calendário mais voltado à pré-temporada, um campeonato que vale troféu, que vale tudo, mas que não seja tão cobrado como os estaduais, porque os estaduais eles acabam no fim das contas demitindo o treinador, gerando pressão, e a gente não vê tanto no Atlético isso, mas a gente vê muito em outros centros, em outros clubes.
Isso é quase recorrente. Todo campeonato estadual é algum técnico que cai, algum clube grande que entra em crise. Então isso acaba também gerando esses desgastes que eu tenho certeza que não valem a pena no fim das contas financeiramente. Porque tirando o Campeonato Paulista e quem sabe o Carioca, nenhum outro paga muito bem, nenhum outro vale a pena financeiramente. Então eu acho que é de se repensar, mas para se repensar tudo isso, você precisa mudar um sistema político dentro do futebol brasileiro. Eu tenho duas coisas para falar sobre isso antes do Juliano falar, que eu acho que o Campeonato Paulista ele faz muito mal pro resto do Brasil, porque é o único campeonato que de fato é rentável para qualquer pessoa, e assim, a gente precisa parar para pensar que a Federação Paulista de Futebol, eles fazem a Copa São Paulo, que é um puta do campeonato gigantesco, então tem trabalho na Federação Paulista. Não tô falando que é a melhor federação do mundo e que é show de bola, mas assim, se você for comparar com a Federação Paranaense, que não faz porra nenhuma, os caras em janeiro tem um campeonato, praticamente uma Copa do Brasil de juniores com 90 times, então os caras fazem um trabalho mais um pouco mais profissional do que o Paranaense. E segundo, que é isso que não é rentável. A outra coisa que eu queria falar é que já foi feito isso, né, no Supercampeonato Paranaense de 2002, porque quando a gente tinha Sul Minas, eles dividiram, assim, que eu acho que para você tentar salvar um campeonato falido, cara, pra mim não faz o menor sentido você ter 25 datas entre janeiro e maio, uma parada completamente absurda. É praticamente um turno do brasileiro que, imagina se o brasileiro fosse diluído, assim, ia ser muito melhor pra todo mundo. Então, assim, é uma coisa que é conhecida por todo mundo, que é fato, que é feita lá na Europa, né, porque na Europa não tem estadual. Já foi feito aqui, mas não é de interesse, porque talvez não caia dinheiro. Quem que ganha dinheiro se não são os clubes, né? Quem que ganha dinheiro com o Paranaense do jeito que é agora? Então, o clube fica à mercê. Daí o que acontece? O Atlético não pode falar, vai tomar no teu cu, Federação Paranaense, vai se fuder. Não pode, porque se você não tiver federado, você não consegue jogar nenhum campeonato que você queira. Tem que ver pra quem interessa, né, Juliano, mudar isso aí. Eu até acho que, assim, levando isso em conta, é muito interessante o formato que foi feito no Nordeste. E os campeonatos estaduais, eles servem de seletiva para Lampions, né, para a Copa do Nordeste. Sim. E isso é muito interessante. Eu digo porque, assim, por exemplo, se eu não me engano, para 2022, o Vitória não vai disputar a Copa do Nordeste, ou vai numa pré-seletiva, porque não chegou nem na final. Nem na semifinal. O Bahia caiu nas semifinais e tal. Então, assim, para você ter uma ideia, como referência, então, nesse caso, o campeonato alagoano vale mais que o paranaense, porque ele dá uma vaga à Copa do Nordeste, que hoje está aí entre os, 5 maiores campeonatos do país, né? Atrás dos nacionais, do paulista, e aí eu acho que já entra a Copa do Nordeste, que é um campeonato bem interessante. Então, assim, eu entendo que seria muito legal se voltassem com um formato onde os estaduais se transformassem em seletivas, classificatórias para campeonatos regionais, assim como na Inglaterra tem a FA Cup, que o time da 8ª divisão lá, ele disputa nesse formato, vai subindo de categoria até chegar nos grandes. É isso, e eu acho que dentro desse exemplo tá aí, né, é só seguir. Eu acho que os times do Nordeste no começo do ano, porque eles ainda não criaram essa casca de disputa dessas competições internacionais, principalmente a Sul-Americana, que começa antes agora. Mas quando eles entenderem que tem que criar essa casca, eu acho que a preparação deles é muito mais eficiente com a Copa do Nordeste intercalando data do que o Atlético, por exemplo, folgando uma e jogando só Sul-Americana. Eu acho que eles têm desafios, realmente, são jogos duros de Copa do Nordeste e que elevam o nível coletivo do time. Acho que essa que é a questão. O Atlético pode ficar jogando no interior do Paraná, com um gramado ruim, contra time ruim. Eu acho que isso não beneficia nem financeiramente os times do interior, porque nesse momento nem a torcida do Atlético estava se empolgando para lotar estádio, nem isso estava acabando acontecendo. E no fim das contas o nível técnico também não se equiparava. Então acabava sendo um jogo fora da realidade completa para o time de menor expressão e que não agregava num desenvolvimento mesmo desses times. Eu acho que se você estender essas 25 datas para esses times que brigam por calendário disputarem realmente entre eles e fazer uma competição mais justa, com mais datas para eles jogarem entre eles,
e fazer desses times uma classificação para um torneio mais bem escalado, daí com times de Série A, Série B, até pode colocar os times de Série C nessa conversa. Eu acho que você consegue ter um calendário mais bem aproveitado, com os times que disputam competições internacionais tendo menos datas, que eu acho que esse que é o real problema do Campeonato Paranaense hoje, é isso. Porque não é uma questão da gente não querer ganhar, é uma questão dele estar atrapalhando dentro de uma agenda do Atlético que é muito mais ambiciosa, né? Porque hoje a gente não entra... já foi-se o tempo que a gente entrava no ano pensando só em título paranaense. Hoje o Atlético entra, a torcida pelo menos entra com a expectativa de que vai conseguir algo a mais. Então o Paranaense no formato que é hoje atrapalha por isso. E tem ajudado, né, essa mudança assim, dos campeonatos internacionais aí, né, do sul da América, começarem mais cedo e tal, ter mais fases. Só que o Atlético tá num momento muito difícil, cara, porque assim, isso que eu até falo que o Paulista mais atrapalha do que ajuda, porque precisa ser uma decisão geral, né? Eu lembro em 2013, que foi o primeiro ano do Sub-23, que o Atlético lançou essa ideia aí do Sub-23, o Atlético foi jogar contra o América, Sasuke, você lembra aí? O Atlético foi jogar contra o América em abril lá, eu lembro que era um time que o Ederson jogou, ou era o Náutico? Acho que o primeiro foi o Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas. Foi no Janguito, isso, Sasuke? Acho que foi. Foi um frio do caralho, quase morri. A ida foi em Pelotas. Isso, e daí ficou muito tempo também sem jogar. Então o Atlético ele tenta não depender, não jogar o Paranaense, mas também ao mesmo tempo fazer o primeiro jogo no quarto mês do ano sem nenhum jogo antes. O Atlético tem passado essa dificuldade também, né? E também teve as tentativas de Primeira Liga que foram totalmente fracassadas, né? Cara, eu acho até que a Primeira Liga, a Primeira Liga deu meio certo, né? O que fudeu foi o Flamengo querer entrar depois. O que aconteceu foi o que acontece sempre. Primeira Liga deu certo lá, a gente até chegou na final, fiquei puto na final, né? Na final na casa do caralho, Juiz de Fora. E daí o Fluminense tava. Daí no ano seguinte o Flamengo queria entrar, só que já queria entrar ganhando mais do que os outros. Eu acho que isso que o Petralha mandou todo mundo tomar no cu lá, daí uma galera saiu e daí não foi pra frente, né? Não tem mocinho, né, Juliano? Não tem ninguém que parece que quer resolver os problemas, né? Ninguém quer ser gente boa, não. O povo quer farinha pouca no pirão primeiro. Exatamente. É isso. Mas vamos ser campeão, vamos jogar, vamos colocar o time titular aí, Cadu no banco. Cadu não consegue nem ser titular do time reserva. Parabéns pro Cadu. Tristíssimo também, isso é tristíssimo. Quer falar, Juliano, sobre os jogadores aí? Por favor, eu queria fazer uma observação que eu acho que a gente tem uma diferença nesse time agora de 2021, que eu acho que fez muita diferença no amadurecimento da piazada. Que é o seguinte, em 2018 a gente tinha alguns veteranos ali que faziam em meio de campo, ali tinha Pierre, David, Ederson, tipo o Emerson também. Emerson também, a dupla veio. Isso. 19 a gente tinha o Marquinho, o Bergson também, que não era tão velho, mas estava dando força. E eu acho que ano passado não dá nem pra considerar, porque a gente teve foi um ano diferente e tal, jogou com os principais ali no final. Nesse ano, eu acho que uma coisa que atrapalhou muito o projeto do estadual foi o desempenho do Jadson naqueles últimos jogos do Brasileirão do ano passado. Porque eu acho que ele que seria o cara para jogar o Paranaense, botar a bola no chão, dar calma pro pessoal. Eu acho que faltou muito disso, né? Então, assim, a piazada pegou muito essa pressão e não conseguiu jogar. Era muito... Aquele jogo contra o Operário mesmo, é algo muito claro que faltou cabeça. E aí, quando você parte pro elenco principal e você tem Cadu pra colocar ali, não tem como, né? Aí fica difícil. Então, eu acho que faltou realmente um planejamento de alguém experiente pra estar ali, na minha visão, sabe? E o Lazzaroni não era também o cara ideal pra isso. Ele nem conhecia o clube, por mim não fez muito sentido esse ano. E acho que... Quando que foi? 2018, cara, que o... Puta, eu me perco nos anos, foi mal. Também 18. Não, que o Paulo André desceu, vocês lembram? Que o Paulo André era o único... 2019. Foi o único que desceu porque o time também tava meio mal. E deu jeito, cara. Isso que você falou, Juliana, é muito verdade. Inclusive,
A gente falava no podcast do outro projeto lá, que a gente falou bastante do Jadson, nós dois. Que o Jadson poderia... Será que o Jadson seria esse cara do Paranaense? Será que o Jadson vinha pra jogar? No fim não foi, e o time realmente foi muito mal e... tamo aí, até setembro jogando Paranaense. E é realmente isso que destoa das campanhas dos últimos anos, porque sempre tinha mesmo. O Coquinho, queira ou não, você pode falar... Maior ídolo da história do Atlético. Vai falar o quê do Coquinho? Coquinho é gente boa, gostava dele. Coquinho é 10, né? Mas é um cara, dentro da história do Atlético, é um cara que fede Atlético, né? É um cara que ficou 10 anos dentro do clube, jogando e sempre sendo titular. Então ele passa confiança. Queira ou não, a maioria daqueles que tava jogando via ele. Ele era o capitão do time, né? Então, o Ederson foi artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando pelo Atlético. Queira ou não, quando você olha pra alguém que tem história dentro do clube, eu acredito que faça a diferença. O próprio Marquinho, cara, a gente fala muito pouco dele, assim, porque ele só jogou esse Paranaense e não continuou. Mas assim, gol em Atletiba, gol de falta, é importantíssimo. Gol no último segundo no Atletiba. Isso, Então ele pro time ele fez muito bem, né, cara? Assim, vamos pensar que o Marquinhos não tivesse. Os moleques iam cair, não iam ter essa tarimba ali, pegar uma final e ganhar um Paranaense. É muito importante realmente o Atlético pegar esses caras, e lógico que não vai dar certo sempre, assim, né? E é muito difícil também você pegar um jogador como o próprio Marquinhos, cara, foi muito bem, estourou muito, e o cara falar, beleza, eu vou jogar o Paranaense. Que eu não vejo o Jadson fazendo, sinceramente, eu não vejo o Jadson falando, beleza, eu vou jogar o Paranaense aqui com um monte de moleque de 16 anos, tá ligado? Não vejo ele fazendo isso. Exato. O Jadson parece que ele poderia ser esse cara, mas não sei se ele tem muito interesse. Porque pra ele prefere se aposentar. A minha opinião sobre o Jadson é muito... como é que é? Polêmica. Prefiro não falar muito aí, porque realmente o jogador Jadson é um puta... Não pessoal, assim, não pessoalmente, não conheço. Mas o jogador Jadson, geral, é um puta de um jogador, mas pro Atlético, assim, eu acho que talvez ele tenha muito mais moral do que ele deveria ter. É isso aí. Isso eu concordo. Vamos fazer um só do Jadson. Descendo, caso de esperar ele reclamar mais do Antônio Oliveira no Instagram. Ficar dando trotinho contra o Cascavel. Daí a gente fala do Jadson. Mas, enfim, o Jadson acho que até vai ter a oportunidade, provavelmente, de jogar na volta contra o Cascavel. Mas eu não, sinceramente, não acho que vamos esperar muito mais dele. E acho legal, assim, se... Vai que o Brasil faz aí a vacinação de 70%, fazer um joguinho de despedida. Acho que daí vale ali. Pô, cara, veio daqui história. E tal, foi. Mas assim, pra contar com ele pra outras coisas, eu acho que não deve. Vamos dar aquela relaxada, Marcão? O Atlético Coach dessa semana é um cara religioso, Marcão. Vai lá. O cara, ele foi pra novas alturas, pra fazer o questionamento dele. Lembrando que a gente pegou esse Atlético Coach do empate, né? Já que já estamos falando do Paranaense, 1-1 Atlético e Cascavel lá na Baixada, no jogo de ida. É o Matheus Neves, Mate Neves 7. Ele disse o seguinte, Marcão: fico aqui perguntando pra Deus o que eu fiz pra ele me castigar desse jeito, colocando Carlos Eduardo no meu time. Puta que pariu. O bom desse é que normalmente a gente traz uns lunáticos insanos, mas Sim. Dessa vez eu acho que ninguém discorda. Exatamente. Todo mundo se sente punido por Deus por causa de Carlos Eduardo. Produção, Carlos Eduardo tem vaga no Paraná Clube? Tem. Tá dito, então. Então um abraço pro Matheus aí, que foi um cara que questionou o senhor, né? Questionou Deus. Por que faz isso comigo? Por que faz isso com o atleticano? Colocando o Cadu.
que também merece um programa só dele. Nossa senhora. Já foi o programa dos piores da história. É verdade. Ele tava? A gente só citou. Só citou. Agora merece refazer o programa Só porque o time inteiro vai ser igual, só que a gente vai colocar o Cadu na ponta. frente. Vamos lá. Show de bola. Juliano, obrigado, cara, por aceitar o convite. Tá sempre aberto aí, só ficar esperto no grupo lá, que a gente sempre precisa de gente que manja do Atlético pra comentar com a gente aqui. Obrigado, cara. Eu que agradeço, gente. Valeu a oportunidade e estamos aí qualquer coisa. E queria lembrar uma coisa. Seguinte, Cadu vai ser bicampeão paranaense. Pior que isso, só Matheus Anjos, que vai ser tetracampeão paranaense caso a gente ganhe e nunca jogou nada aqui. Ah, e o Zé Ivaldo. E o Zé Ivaldo jogou os perde 4 título. também. Eu ia falar isso e esqueci. Zé Ivaldo pode ser... Tem que analisar, a gente precisa ver na história se tem algum jogador que tem 4... A gente já analisou isso naquele programa e o Zé Ivaldo, sim, é um dos mais vitoriosos da história do Atlético. E o Matheus Anjos vai entrar por cima. Na média, ele é o melhor, porque ele não tem quase nenhum jogo e 4 títulos. Só é incrível. Deixa o cara jogar, exatamente. Obrigado, Enô Juliano. Valeu, Marcão. Valeu, Adé, Juliano, todo mundo que acompanhou aí o podcast. Mandar um salve pro meu pai também. Sempre é importante mandar esse salve, senão a gente perde o jogo na sequência. E entre no grupo e também faça o Pix lá, R$3,90, em homenagem a Bruno Guimarães. Ah, entendi. Valeu, Luan. Então, valeu, Sasuke. Tem algum pensamento final, hein? Não, hoje eu tô só de passagem mesmo. A minha voz tava baixa. Agora tá boa. Não tava só de passagem hoje. Tá bom. Você viu que eu tô testando vozes? Agora vai e vem, né, o sotaque. Isso, Eu tô tentando talvez uma coisa mais Chico Buarque. O Marília Gabi Gabriela. Essa é boa, gostei dessa. Gostou? Gostei. Tem Vou fazer essa. Carlinhos. Beleza, fechou. Valeu, galera. Fiquem espertos. Sexta-feira a gente volta pra falar sobre a semana do Atlético e, se Deus quiser, na final do Paranaense. Perfect.